Olá, seja bem-vindo à videoaula de ciências e o conteúdo dessa videoaula é níveis de organização da ecologia. Então, como a gente já estudou e viu na videoaula passada, o ser vivo ele é composto por vários níveis de organização, desde o micro, que é o átomo, até formar o corpo do organismo, que a gente chama de organismo, o corpo humano, o corpo do ser vivo. Tá? Então, desde o átomo até formar o organismo, nós temos vários níveis. Quando a gente tem um organismo, e a ecologia estuda o quê? A ecologia estuda a relação dos organismos, a relação dos seres vivos com outros seres vivos e com o ambiente. Então, ecologia significa casa, estudo da nossa casa, de que forma os seres vivos se relacionam com o ambiente em que ele vive. Então, quando a gente passa e pensa um pouquinho em níveis de organização da ecologia, a gente estuda desde o organismo, do ser vivo, até o planeta, que a gente chama de biosfera. Então, vamos ver um pouquinho quais são os níveis da ecologia. O micro, a menor unidade que a ecologia estuda, é uma espécie, é um organismo apenas. Então, exemplo, a arara azul. Então, um organismo, a arara azul, a ecologia pode estudar o habitat, a questão daquela espécie. Como é que aquela espécie se alimenta, como é que aquela espécie se reproduz e etc. Então, a primeira unidade que a gente pode estudar em ecologia é o organismo. É uma única espécie. Só que geralmente no ambiente a gente dificilmente vai encontrar apenas um ser vivo, apenas um indivíduo de uma espécie. Dependendo da espécie que a gente está estudando, que a gente está trabalhando, a gente percebe que eles vivem em grupos. Eles vivem em o que a gente chama de população. Então, uma população de arara azul são várias araras azuis vivendo juntos, onde elas vão se relacionar entre elas, vai ter a questão da reprodução, vai ter a questão de deslocamento, né, de um local para o outro. Nós temos toda uma relação delas, entre elas, sobre a questão de briga por alimento, a questão de reprodução, questão do voo e todas as outras questões que envolvem as araras azuis. Dentro de uma população, quando a gente vai analisar o ambiente, dificilmente a gente encontra também um local onde só tem uma espécie. Existem várias espécies vivendo no mesmo local, no mesmo ambiente. E isso a gente chama de comunidade. O que seria uma comunidade, então? Definição: várias populações vivendo junto no mesmo lugar. Então, população é um grupo de indivíduos da mesma espécie. Tá? Então, indivíduo, uma espécie. População, um grupo desse indivíduo que é da mesma espécie. Comunidade, várias populações diferentes vivendo no mesmo local, vivendo no mesmo ambiente. Então, comunidade e população tem essa diferença. Um conjunto de comunidades, quando a gente está estudando comunidade, a gente só está estudando os seres vivos, aqueles organismos. Só que eles não estão ali numa parede branca, num quarto branco. Eles estão no ambiente. Então, quando a gente começa a analisar o ambiente, a questão do solo, questão da temperatura, do clima, da disponibilidade de alimento, da disponibilidade de água, a gente chama isso de ecossistema. Então, ecossistema é quando a gente estuda essas populações junto com o ambiente, levando em consideração o ambiente, o relevo, a quantidade de água, a umidade do ar, o clima, o solo, que tipo de solo que eles vivem e etc. Então, o ecossistema são todas essas características, as populações se relacionando com o ambiente em que elas vivem. E um conjunto de ecossistemas, quando a gente tem vários ecossistemas juntos, né, num país ou até mesmo no planeta, a gente chama isso de biosfera, que é o conjunto de ecossistemas que a gente encontra naquele planeta, ok? Então, nós temos organismo, do organismo a gente tem população, as populações vão formar as comunidades, e as comunidades formam os ecossistemas, e um conjunto de ecossistemas a gente chega na biosfera, que é a quantidade de ecossistemas que a gente tem no planeta, no mundo, ok? Qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários, pode tirar dúvidas pelo Google Class ou pelas videoconferências.
ok? Aguardo vocês até a próxima aula e tenham bons estudos!